Bom, pessoal, agora eu vou colocar em prática alguns exemplos aí que eu dei com relação a máscaras de bits. O primeiro deles, acredito que um dos mais simples, é a gente fazer um pisca-LED utilizando aí uma lógica XOR. Fazendo isso, eu vou conseguir diminuir um pouquinho o tamanho daquele código que eu tinha feito aí como primeiro exemplo de linguagem C para vocês. Então, o que eu vou mudar aqui? Primeira coisa que eu vou fazer vou eliminar essas duas linhas aqui de baixo, que a ideia é deixar o código um pouquinho mais enxuto. E vou escolher um bit que eu possa fazer ele ficar piscando. Então, eu vou escolher aqui, vamos colocar ele em binário, fica um pouco mais fácil da gente entender. Então, eu vou escolher o bit 3, por exemplo. Então, o bit 7, o bit 6, o bit 5, o bit 4, o bit 3, o bit 2, o bit 1 e o bit 0. A ideia aqui é fazer com que apenas o bit 3 fique piscando. Para isso, olha o que eu fiz. O meu port dele já tem um determinado valor, que eu não sei qual é e não me interessa. Mas por algum motivo, eu quero que apenas o bit 3 seja acionado e desacionado a cada 500 milissegundos. Então, eu mantive todos os bits que não é o bit 3 em 0, para que na lógica que eu vou fazer na sequência aqui não haja nenhuma alteração, enquanto que esse 1, nesse meu valor aqui de máscara, vai fazer com que apenas o bit 3 seja alternado. Para isso, eu não posso usar nenhuma lógica OR nem uma lógica E, pois eles são fixos, né? A lógica OR simplesmente liga um bit, enquanto a lógica E simplesmente desliga um bit. Então aqui a gente vai usar uma lógica XOR. Basta eu colocar o símbolo da porta XOR aqui, que ele vai fazer uma lógica entre o port D e esse valor, e o resultado vai no próprio port D. Tudo bem? É a mesma coisa que eu fizer isso daqui, ó. Venho aqui, port D, uma lógica XOR com esse valor aqui de máscara. Tudo bem? É a mesma coisa. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou compilar o código e vou gravar na placa. Prontinho, ó. Simplesmente, agora o bit 3, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 já está piscando, como a gente acabou de colocar no código. Beleza? Então o conceito aí é bem simples, né? Não tem muito segredo. Próximo exemplo, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho de leituras de entradas. Tudo bem? Então a gente vai falar... vai fazer aí um programa que vai fazer a leitura de um botão e dependendo do estado do botão ele vai ligar ou desligar um LED aí, por exemplo. Eu vou criar um novo projeto só para a gente pegar a manha aqui. Então atmega 328p simulador XC8. Aqui eu vou colocar como linguagem C underline 2, que é o nosso segundo projeto. Vou manter ainda como meu diretório principal a área de trabalho. E dentro dele eu vou criar um novo arquivo avrmain.c. Com o novo arquivo criado, está na hora da gente já começar a edição. Eu vou apagar um pouco desses comentários só para não poluir muito a tela aí de vocês e ficar um pouquinho mais fácil na hora de entender. Aqui e aqui. Bom, nesse programa a gente vai fazer a leitura dos pinos de entrada do microcontrolador. Então vai ser algo bem simples. Um botão liga o LED e o outro botão desliga um LED. Então, relembrando aquelas aulas de assembly, nós sabemos que para fazer a leitura de um botão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar que um pino seja a entrada. Então, no caso da nossa placa, os pinos que são os botões aí, são os pinos PC2 e o pino PC3. Então, nesse caso, eu preciso mexer no registrador DDRC. E para que eles sejam entrada, eu preciso colocar o valor 0. Então, eu vou colocar 0 em todos os bits do port C, desde lá do bit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até o bit 0. Então, todos os pinos do port C considerei que são entradas. Porém, ainda é necessário ativar os resistores de pull-up deles. Então, vocês lembram que lá no assembly, quando eu não ativei o resistor de pull-up,
o pino ficou muito suscetível a pequenas variações. Agora isso não pode acontecer. Então venho aqui e ativo os resistores de PUAP com o registrador port C, mas apenas nos pinos que existem botões, que a gente vai trabalhar agora, que são os pinos 2 e 3. Então, bit 7, 6, 5 e 4 pode manter em 0. Habilito o PUAP no pino 3 e 2. E no 1 e 0 também não é necessário. Feito isso, está na hora de definir os pinos dos LEDs, que é o port D. Defini-los aí como saída. Então, DDR-D, vou colocá-los todos em 1. Quando eu coloco todos em 1, significa todos eles serão saída. Mesmo que eu vá trabalhar com apenas um LED, não tem problema. Eu sei que na minha placa todos esses bits são ligados em LEDs, ok? Não tem problema com relação a isso. Feito isso, a gente vem aqui no looping infinito e colocamos os testes dos botões. Aqui nós podemos fazer uma analogia bem simples, né? Como que nós fazemos um teste de botão? É só fazer a pergunta. O que nosso programa tem que fazer? Se o botão 2 estiver pressionado, acende o LED. Se não, se o botão 3 estiver pressionado, apaga aquele LED. É muito simples, utilizando aí o comando if da linguagem C. Lembrando que eu falei na aula anterior, para que eu faça o teste de um botão com o resistor de PUAP e saiba se ele está pressionado ou não, para que isso dê verdadeiro, eu preciso utilizar uma lógica inversa. Eu preciso que esse 0 seja dito como verdadeiro para mim no comando if, tudo bem? Então, se o registrador pin C e o pino 2, neste caso, estiver em 0, então aqui, ó, se o bit 2 do registrador pin C estiver em 0, isso vai dar verdadeiro. Acione um LED. Qual LED que a gente vai acionar? Vamos escolher um aqui, ó, port D. Eu quero ligar o LED, sei lá, vamos colocar o LED 7. Então ligue o LED 7. Se não, se o botão que está ligado no pin C, no bit 3, estiver em 0, significa que é o outro botão pressionado, venho aqui e desligo, utilizando aqui uma lógica E, nesse caso, o bit 7. Lembrando que, como eu vou fazer uma lógica E aqui, eu vou utilizar aquele comando till, o símbolo till, para que ele zere apenas o bit em questão, apenas o bit 7. Beleza? Isso aqui, galera, é a mesma coisa que eu fizesse isso daqui. Ó. Deixa eu fechar aqui o if. É a mesma coisa que eu fizesse isso daqui. Ó. Port D é igual a port D e 0B 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dá no mesmo, tá bom? Quando eu faço essa linha. E aqui em cima é algo bem parecido. É a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui, ó. Port D é igual a port D ou o valor da máscara 0B 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esse valor aqui é apenas o bit 7 que vai ser setado e aqui é apenas o bit 7 que vai ser zerado. Tá certo? Então eu posso substituir, eu não preciso obrigatoriamente usar isso, eu posso usar isso aqui também. A sintaxe nesse caso tanto faz. Vai ficar aí da forma que você achar mais fácil e mais simples de interpretação, tá bom? Vem aqui, compilo. Já escolhi o arquivo correto aqui na parte da memória flash, que eu preciso gravar, que é a linguagem C2.x, e gravo na placa. Agora nota que se eu apertar o botão PC2, eu acendo o LED. Se eu apertar o botão PC3, eu
apago aquele LED, tá bom? Pessoal, aqui é um exemplo bem simples e que o ruído do botão não gera tanto problema. Existe um outro problema aí que eu quero mostrar para vocês, que é com relação ao ruído gerado por qualquer chave mecânica, que é chamado de bouncing, tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um outro programinha onde eu faço a correção deste ruído, tá certo? Então, não percam aí o próximo vídeo.